Irmãos, abra tua revista na segunda lição, lição de número 2. E feito isso, abra também a tua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2. Nós iremos proceder à leitura dos versículos 12 até o versículo 17. Vamos lá então, a Bíblia, 1 João, capítulo 2, versículos 12 até o versículo 17. Vamos fazer a leitura alternada desse texto da palavra do Senhor. Esses dois textos, na verdade, são dois parágrafos, falam sobre o nosso relacionamento com este mundo, como deve ser, unido ao texto que o irmão já leu na abertura de Romanos capítulo 12, vai trazer para nós luz, vai trazer para nós orientação. Vamos fazer a leitura alternada do texto. João escrevendo assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, no caso, o nome de Cristo. Os irmãos leiam. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Amém. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Esses são os valores negativos do ser humano pecaminoso. Irmãos, vamos lá, então, para a nossa revista. Na semana passada, nós estudamos sobre a busca pelas coisas excelentes. E lembramos daquilo que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, né? Onde ele disse que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é digno de louvor, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, seja isso que deve ocupar o nosso pensamento. Aquilo que buscamos, aquilo que pensamos, nós falamos isso, irão revelar aquilo que está no nosso coração. Hoje nós vamos então começar aqui, meus irmãos, até o final da revista, sobre alguns temas que fazem parte da nossa vida, que serão estudados sim, dentro do escopo do que nós já estudamos na primeira lição. Todas as lições e temas da lição número 2 até a 13 serão analisadas, avaliadas biblicamente, em decorrência das coisas excelentes da nossa vida. Olha o título aqui dessa lição. Vamos falar juntos? A ética da internet. Irmãos, aqui nós vamos ver dois temas bastante difíceis de serem estudados. Nós vamos compartilhar sobre ética e nós vamos também estudar sobre o impacto das mídias sociais no comportamento, na formação do pensamento humano. Eu gosto muito de trabalhar assim com a definição de termos, até mesmo para eu ter
a segurança e a certeza de que eu estou falando uma coisa que vocês também concordam e existe aí o mesmo pensamento. Então, para nós entendermos ética, eu quero usar aqui as definições que eu encontrei em alguns dicionários. Ciência da moral. Outra definição. Área do conhecimento que investiga, limita, analisa e regula as ações humanas. Isto é ética. Outra definição. Filosofia dos relacionamentos ou costumes. Então, essas três definições aí já nos ajudam a ter um entendimento sobre o que é ética. Numa linguagem popular, são as práticas de vida baseadas na sabedoria, bom senso e respeito. Quem aqui tem comércio deve lidar muito com aquelas questões que dizem respeito à concorrência. Tipo assim, é um concorrente que tem um comércio e usa de sujeira para roubar os seus clientes. Ele deprecia o seu produto, deprecia o seu serviço, de uma forma a levá-lo para o lado dele. Existe muito isso em todas as áreas do ser humano. Você vai conversar com um médico, mostra o exame, apresenta aquilo que o médico anterior falou, e aquele que recebe o seu exame critica o trabalho daquele outro profissional. Falta de ética. No mundo religioso também acontece muito isso. Quantas vezes nós encontramos essa situação? Para mim, que sou pastor, infinitas vezes. A gente corre, a gente evangeliza, nós encontramos uma pessoa ali sedenta do Evangelho, orientamos, ganhamos para Cristo, depois trazemos para a igreja, fazemos o discipulado, o aconselhamento, o acompanhamento. Aí de repente vem um pastor espertinho de uma outra igreja e passa melzinho na boca do nosso membro e leva lá para a igreja dele. Essa história é bem conhecida, né? Um irmãozinho na igreja está passando por lutas familiares, a igreja está ali, está dando orientação, mas aí um outro pastor de uma outra igreja se aproveita daquele momento de descuido espiritual ou emocional e faz promessas vazias e acaba carregando a pessoa para lá. Então, isso revela uma falha na ética, na moral, nos relacionamentos, e isso tem acontecido bastante. Então, isso aí falando sobre a ética. E então, falando sobre a outra parte do que nós iremos estudar aqui na revista, falando sobre as mídias sociais da internet. Irmãos, deixa eu fazer aqui duas perguntas para vocês, tá? E aí eu vou fazer como lá na semana passada, onde eu pedi para o diácono escolher alguns irmãos aí, selecionar e colher as respostas. A primeira pergunta eu vou fazer, mas eu mesmo vou responder, tá? A segunda resposta aí o diácono fica à vontade para dirigir a quem quer que seja. A primeira pergunta é essa: qual o impacto da internet na sua vida? Qual o impacto? Veja, se essa pergunta fosse feita para um adolescente, aquele que nós chamamos de geração Z, eles iriam dizer: nenhum, absolutamente nenhum. Por quê? Porque já nasceu com aquilo, já fazia parte do mundo dele. Hoje as pessoas brincam que criancinha já sai ali da barriga da mãe, segurando o celular, fazendo uma selfie, já publicando nas mídias sociais, né? Alguns dizem que não, ele só tira foto quando está saindo do hospital. Mas assim, é uma geração que olha para a internet, para as mídias sociais como algo que já faz parte, algo absolutamente natural. Mas para nós, que já passamos um pouquinho da adolescência, né? Parece-me que
a internet, sim, trouxe um abalo ou uma mudança de análise, de perspectiva, de relacionamentos muito grande. Aquelas coisas que eram tão distantes de nós, alguns temas, alguns assuntos que eram difíceis de serem compartilhados, hoje está tudo aqui realmente na palma da mão, ao toque de um dedo, e todas as coisas acabam assim sendo mais fáceis. Então, queira ou não queira, isso impactou relacionamentos, metodologia de serviço, coisas que dizem respeito ao campo profissional. Mas a segunda pergunta, então, e aí os diáconos escolham aí, selecionam pessoas para responder essa pergunta: por que precisamos de uma ética nas redes sociais? Por que precisamos de uma ética nas redes sociais? Quem vai compartilhar para nós? Ali atrás. Bom dia. Bom dia. O cristão, ele já tem uma base do que é o certo, né? Então, sempre direcionar a questão do bom conteúdo, né? O que vai fazer com que ele cresça como pessoa, né? E buscar direcionar, mostrar, né, o que ele realmente é, né? Perdão, pastor, porque me pegou desprevenido aqui. Tá, ok. Tá bom? Mostrar aquilo que realmente ele é, através das suas atitudes e a forma justamente, como ele lida justamente no campo virtual. Interessante isso, porque as mídias sociais muitas vezes favorecem o anonimato. Verdade. Né? E, gente, pensa bem como o anonimato favorece algumas ações que, de forma geral, a gente não seria capaz de praticar quase como se nós estivéssemos assim, às claras. É igual aquele típico filho que sai de casa e aí vai morar na república, lá na cidade tal, lá longe, né? E aí, não tendo a companhia dos pais, dos irmãos da igreja por perto, aí ele se revela. Não tem ninguém conhecido, não precisa prestar contas para ninguém, a não ser que a semente do Evangelho esteja ali e o Espírito Santo o capacitando a viver como luz, ele irá realmente pisar na bola, mas na verdade revelar o verdadeiro eu. Pois o que acontece muitas vezes, quando a pessoa está diante da tela de um computador, é exatamente isso. Isso vai revelar o verdadeiro eu da pessoa. O anonimato, a certeza de que pode compartilhar, ou falar, ou agredir, ou realizar coisas sem que ninguém saiba, aparentemente, né? Favorece, assim, algum tipo de comportamento não ético, né? Como o irmão falou. Pastor, quando a gente estuda direito, a gente aprende que a lei, ela veio por causa da desobediência humana, né? A lei foi imposta para nós porque a gente não tem a condição humana, a capacidade de fazer somente o certo. E aí, olhando para essa questão das mídias sociais, a gente vê isso claramente, né? Precisa existir um limite, né, entre o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu sei, mas se não existir essa norma, essa lei, essa regra, eu posso ultrapassar. Então, assim, eu digo que está ligado diretamente ao comportamento humano, a nossa condição humana, a nossa desobediência. Se não existir essa barreira, essa lei, essa norma, a gente pode ultrapassar. Exatamente. E no campo tecnológico também existem essas leis, né? Então, muitas vezes a pessoa pode se sentir segura no anonimato, não está.
Existem aí mecanismos também para descobrir de onde surgem as fake news, de onde surgem as ameaças. Existe aquilo que, me ajudem aí, é chamado de Dark Web, não é isso, né? É o mundo mais obscuro, mais pavoroso da internet. Oi? Como é que é? Deep Web? Deep Web. Deep. Dark Web, Deep Web, as profundezas da maldade humana, são coisas tenebrosas mesmo. Portanto, como em tudo na vida, nós temos aí dois aspectos, irmãos: o lado positivo da internet, o lado negativo da internet, e existe o regulador, que é a ética, e mais do que tudo, a lei moral, a lei de Deus, que a irmã falou, que vai assim nos ajudar a viver de forma cristã. Vamos então aqui para a revista. Vamos estudar aqui 4 pontos da nossa lição, e o primeiro deles vai falar sobre aliança com os olhos. Isso aqui se refere àquele texto, né, de Jó capítulo 31, quando ele fala que fez aliança com os olhos para não pecar com o Senhor, mas é usado aqui nesse texto para falar sobre a profundidade da degradação que existe no campo tecnológico, especialmente no que se refere à pornografia. Existem alguns estudos, e existe também alguns artigos que falam que, irmãos, entre os milhões, alguns dizem até bilhões de sites que existem na internet, de 30% a 40% contém material erótico pornográfico. E veja que isso assim é algo difícil de ser medido, mensurado, né? Mas sempre soa como estimativas. Mas mesmo que chegue ao limite mais baixo, que é colocado de 30% de conteúdo pornográfico na internet, acaba sendo exorbitante, porque para os 70% restante são distribuídos entre todas as áreas da vivência, da experiência humana. E aí você pensa, como nós somos desafiados a ter uma postura ética cristã no que se refere a essa questão. Por quê? Lembrando o tempo aqui da nossa adolescência. Como que nós tínhamos contato com o sexo? Lembra lá na escola, no recreio, as conversinhas das meninas ali, as descobertas, o que viu papai e mamãe fazendo, falando, o coleguinha que levava as revistas picantes lá e abria escondidinho para todo mundo ficar olhando e rindo. Ou seja, não era assim tão comum e normal isso, era coisa específica, pontual, mas compara com o que acontece nessa sociedade altamente erotizada de hoje, onde existe assim tanta facilidade para encontrar com essa pornografia tão comum, tão normal, tão alastrada nas mídias sociais. Diante disso, como que nós precisamos manter um comportamento puro no mundo virtual cheio de impurezas? Existem 3 princípios que nós precisamos compreender. Primeiro, nós termos propósito. Segundo, nós termos bom senso. E terceiro, nós termos a palavra de Deus sempre diante de nós. Vamos pensar aqui um pouquinho. Propósito. Tudo na nossa vida, meus irmãos, depende de um propósito. Se você quer estudar, se você quer aprender um instrumento, se você quer economizar, se você quer fazer tal e tal coisa, você precisa ter um plano voltado para isso. E na vida cristã,
no que se refere à santidade, no que se refere à pureza, também depende de propósitos firmemente estabelecidos na nossa vida. E a história de Daniel, lá na Babilônia, que é a representação do mundo pagão, do mundo perdido, daquilo que existe de mais obscuro na antiguidade, ele também teve propósitos. Ele resolveu firmemente não se contaminar. Não existe vida cristã marcada pela santidade e pureza que não passe pela realidade de propósitos firmemente estabelecidos com o Senhor. Segundo, depende também de bom senso. E aí entram aqueles muitos conselhos, né, de estudiosos do comportamento humano, que fala de não usar a internet quando se está sozinho lá no quarto por muito tempo, quando for usar o notebook, o computador, usar na sala, onde todo mundo está passando, onde todo mundo vê. São algumas assim medidas preventivas, mas que inibem a profundidade da abrangência do pecado na vida da pessoa. E terceiro, irmãos, termos sempre em mente os ensinos do Senhor Jesus, aquilo que diz respeito ao nosso coração, aquilo que diz respeito ao nosso comportamento. Nós estamos marcados por uma sociedade que, em grande parte, é atraída por aquilo que vê. Quantos estudos de sociólogos, de psicólogos que tratam sobre isso, que o ser humano é atraído pelo órgão dos sentidos, especialmente aquilo que atrai a sua visão. A gente anda aí na rua, estamos lá, olhamos lá a fachada de um prédio, né? Tem irmãos aqui que trabalham com comunicação visual e sabem disso. Lojas coloridas, coisas chamativas, a cultura do shopping center, né? Coisas magnânimas, coisas que nos atraem. Ora, nem precisaríamos de tanta profundidade de estudos aí para nós vermos como isso diz respeito à vida humana, quando nós olhamos lá para Gênesis 3 e vemos como Eva foi atraída pelo diabo com aquelas promessas sutis, ou nada sutis, né? Descaradas, né? Que Satanás fez. Vendo Eva que o fruto era bom, bonito, agradável, tomou, comeu e compartilhou. Como que começou? Ela viu, ela foi atraída pelo olhar. Por isso, então, esse ponto aqui que fala de aliança com os olhos, diz respeito ao comportamento ético, moral, espiritual na vida de todo cristão que tem acesso todos os dias, várias e várias vezes por dia, às mídias sociais. Aliança com os olhos, sermos atraídos para aquilo que é bom, e aí vocês fazem a ligação com o tema da semana passada, as coisas excelentes, não apenas aquilo que pensamos, mas aquilo em que nos fixamos, aquilo que atrai o nosso olhar. Então, se é natural nós sermos atraídos pelo olhar para aquilo que é bonito, para aquilo que é belo, mais do que tudo, que sejamos atraídos também, irmãos, por aquilo que é puro. Vamos para o segundo ponto. E nós só vamos para o segundo ponto se não houver nenhum comentário, porque embora eu não faça perguntas, mas se alguém tiver aí um posicionamento, também pode se manifestar. Nós temos o posicionamento ali, pode falar. Não, porque sempre quando traz esses assuntos assim, eu gosto de sempre pensar também nas questões práticas, né, e tal. Questão mesmo de uso de rede social, Instagram, por exemplo, né? O Instagram, ele tem os algoritmos rodando ali, né? Então, dependendo do que você está curtindo, ou vendo e tudo, ele vai começar a te mostrar mais e mais daquela mesma coisa, entendeu? Só vai alimentando. Então, eu mesmo teve uma época que eu parei para poder dar um limpa no meu Instagram. Tipo assim, estava seguindo lá
sei lá, quase 1000 perfis. E aí tinha muita coisa, tipo assim, bobeira, nada a ver. Eu fiquei, caramba, para quê? Vou filtrar e realmente, porque lá tem muita coisa boa mesmo, assim. Na minha profissão mesmo, tantos perfis de profundidade, nível de administração, enfim, fabricação de letras e tudo mais. Então eu comecei cancelar vários Instagram que não tinha nada a ver, não me acrescentava em nada. E fui filtrando só realmente coisas positivas que me ajudam no trabalho, né, que me ajudam em várias relações da vida em si. E isso me ajudou muito. Né? Então já fica até essa dica e sugestão, porque aí você, quando você faz esse limpa, você até vai filtrando o que vai chegando para você de informação, né? E influencia muito, não tem como, vai influenciar. O que você vê, como você falou, influencia o que você deseja, o que você almeja, vai influenciar a partir do conteúdo que você está consumindo diariamente, né? Sim, uma coisa leva a outra. Uma coisa sempre vai levar a outra. E a internet é um bichinho inteligente por causa desse algoritmo que existe aí, que sempre vai apresentar sugestões para você, baseado naquilo que você tem visto, e de repente você curte alguma coisa assim que não é tão legal, virão outras coisas atrás disso, né? E aí, concordando com o que o Júnior fala, é muito assim, a gente tem a percepção que, de fato, a gente é fraco e é corruptível, né? Então, quando a gente fala de fugir da aparência do mal, é exatamente isso, entender que você não tem que dar brecha, perceber que aquilo aí, de alguma forma, pode te influenciar, né? Você, às vezes, não, eu sou forte, eu vou resistir, mas quando vê, você está cada vez mais próximo, né? Olhando para o abismo, assim. Então, é muito desse princípio. Então, se você não consome o conteúdo, você deixa de seguir, você deixa de ver, ou então dá um tempo de rede social mesmo, assim, né? A gente entender que a gente tem as nossas limitações e que a gente realmente não tem que ficar se expondo, né? Realmente entender isso aí e fugir disso. Quando nós entendemos isso, que nós somos suscetíveis ao pecado, que temos as nossas limitações, a gente redobra o cuidado. Porque lembra lá que o Salmo diz que um abismo chama um outro abismo. E a gente vai entrar mais isso lá no terceiro ponto. Então, aguarda até chegarmos lá. Segundo ponto. Meus irmãos, aqui vai falar sobre pirataria, violação de direitos autorais, e aí a gente precisa entender que pirataria é o ato de usar, sem permissão, bens ou produtos que pertencem a outras pessoas. Eu gosto muito de um filósofo francês chamado René Girard. Ele tem uma linha de pensamento onde ele trabalha muito assim aquela questão de mimetismo. Talvez aqui os irmãos não estejam acostumados com esse termo, mas é basicamente assim, imitação, né? Mimetismo quer dizer isso, imitação. Isso diz respeito a muitas coisas da vida, tanto no comportamento quanto na esfera religiosa, e a gente teria aqui uma palestra de 2 horas sobre isso, mas deixa eu só explicar por que eu estou falando isso. Essa questão assim de mimetismo é entendida por alguns como, por exemplo, assim, aquela pessoa de uma condição financeira boa, tem acesso a produtos, a bens e serviços pelos quais ele paga. E esse pagar não vai alterar em nada a sua renda, tudo dentro dos conformes, né? Mas existem aquelas pessoas que não fazem parte do grupo social, mas fazem parte do grupo de relacionamento. Mas não têm uma condição financeira assim tão boa que lhe permita usufruir bens ou serviços para os quais as outras pessoas conseguem ali se encaixar. Ele não. Então, por exemplo, assim, roupas, né? Roupas de grife, roupas de marca. Me dê aí um exemplo, me sumiu tudo aqui agora. Lacoste e Armani, né? Me veio aqui. Oi? Qual? Tommy Hilfiger. O jacarezinho lá é o Lacoste, né? Então tá. Então a pessoa não tem condições assim de comprar um Armani, um Tommy, um jacarezinho. E aí o que ele faz então? Ele compra uma cópia
ele compra uma falsificação, que tem lá o jacarezinho, né? Mas é falsificado. E por que que ele faz isso? Se ele sabe que é falsificado? Apenas pelo fato de querer ser aceito, ser interiormente levado ao entendimento de que faz parte do mesmo nível que aquelas pessoas com as quais elas se relacionam. Então, isso é mimetismo, a imitação. A pessoa usa um outro produto para se sentir parte de um meio ao qual ele não pertence. Pirataria, digamos isso. Bom, aí entra aquele petardo, né, que o autor da lição vai citar, mostrando a realidade do 8º mandamento, que é justamente não furtarás. E aí, veja só, que o autor da revista cita aqui o comentário do Catecismo Maior, a pergunta 141. Quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados dos seus legítimos donos. Meu Deus, então aqui nós temos uma coisa muito séria, né? O que isso vai exigir de mim e de você? Mas como se isso não bastasse, para deixar as coisas assim bem as claras, cadê o diácono? Microfone aí, para alguém ler na página 5, o 2º parágrafo da coluna da esquerda, tá? Coloca aí, Vitor, para alguém ler na revista. O 2º parágrafo, as desculpas mais usadas, etc. e tal. Alguém leia aí para nós. As desculpas mais usadas para justificar tal comportamento são: programas, CDs e DVDs são muito caros no Brasil. E a legislação brasileira permite que se tenha material pirata para uso próprio. O errado é reproduzir para vender. Pausinha. 2 desculpas, né? Que a revista aqui está falando. Que, na verdade, meus irmãos, são também 2 verdades. É ou não é caro? Certos produtos aí são. Às vezes, aquela questão que também é um tipo de mais-valia, né? Às vezes é o mesmo material de uma fábrica para outra, mas a fábrica para cá tem um símbolo que lhe dá muito maior valor que aquela outra ali. Então, uma camisa do jacarezinho e a outra camisa sem jacarezinho, embora seja do mesmo material, essa aqui tem muito mais valor que aquela outra lá. São desculpas, mas aí o que ele vai falando aí? Continua a leitura. Quanto à primeira desculpa, devemos afirmar que o fato de algo ser caro não nos dá o direito de roubá-lo. Ninguém pode entrar numa concessionária de carros importados e roubar uma Mercedes só porque ela custa muito caro. Em relação à segunda desculpa, ainda que a afirmação seja verdadeira em alguns casos, devemos nos lembrar de que a ética cristã, muitas vezes, será mais restrita do que as legislações de um Estado leigo. O cristão precisa respeitar a propriedade alheia, seja ela um bem físico, seja ela propriedade intelectual. Pirataria vai além dos softwares e filmes baixados na internet, mas envolve também fotocópias de partituras de músicas para o coral. Por que você abaixou? Ô, pastor! Você abaixou a voz? Ô, pastor! Isso aí já denunciou muita Isso. coisa. Não, pastor, mas aí, né, trazendo aqui para nós. Isso é a nossa realidade, né, pastor? É por isso que eu queria que vocês lessem, porque às vezes alguém pegou a revista e não leu. Isso. Eu queria que nós lêssemos isso aqui, tá? Isso. Pode continuar. Bom,
mas envolve também fotocópias de partituras de músicas para o coral e livros, além de muitos itens vendidos por camelôs. O cristão e as igrejas precisam evitar descumprir o 8º mandamento e lutar contra esse pecado. Qual é a solução? Não. Paro? Chega. Tá, pode ler aqui. Qual é a solução? Quanto aos filmes e músicas, é necessário que se use os meios legais para assisti-los, seja comprando uma cópia autorizada em uma loja real ou virtual, seja alugando ou indo a cinemas. Quanto a programas de computador, é necessário que se compre a licença de uso ou que se instale um programa similar gratuito. Tá, aí vai falar que a boa notícia é que existem versões gratuitas de vários dos mais usados softwares de computador, etc. e tal. Bom, aqui uma questão pessoal minha, aquela história de que de médico e de louco todos temos um pouco, e eu sou estranhamente assim colecionador de álbum de figurinha, e da década de 70 e 80 especialmente, né? E isso gera, assim, algumas situações difíceis para mim, porque, por exemplo, eu quero comprar o álbum do campeonato iugoslavo de 1977. Aí a gente roda a internet inteira e não encontra aquilo. Quando encontra, é 12 mil para cima, e aí, né, não tem como. Mas você encontra esse álbum digitalizado, reimpresso, altíssima qualidade, em papel, de gramatura tal, colorido, boa resolução. E aí como é que faz? Né? Compra o original, compra a cópia, e eu fico sem o produto, porque eu não compro a cópia. Mas, irmãos, essa questão aqui, não importa se é colecionador e não, falando sobre a questão da igreja, nós precisamos, então, parar e pensar muitas coisas que nós temos feito. Nós temos que pensar o que nós estamos valorizando, o que nós estamos burlando e de que maneira nós estamos, então, quebrando o 8º mandamento. Porque isso vai revelar não somente a nossa ética, mas vai revelar também o nosso compromisso em obedecer a lei de Deus. Então, aqui é uma questão para a gente olhar a revista, olhar a palavra de Deus e nós, então, repensarmos alguns dos nossos procedimentos. Eu vou prosseguir, porque aqui já ficou pesado demais para nós, né? Quero falar. Ai, ai, ai. Só para falar que a cantata do coral foi comprada, viu, gente? Valeu. Aleluia. Tirou um peso aí de tirou um peso aí de muita gente, né? Ali atrás e depois Vitor, aqui na frente, tá? Pastor, só fazendo um comentário, né? A situação que eu passo, por exemplo, eu sou engenheiro, então eu utilizo programas para projetar, né? Vários dos programas que eu uso, eu preciso comprar a licença. E, por exemplo, tem programa que a licença é R$11 mil, R$15 mil. Então, eu acabo competindo com pessoas que fazem aquele crack, né? Então, craqueiam um programa, o programa sai de graça para ele, e quando eu vou cobrar um projeto, eu acabo cobrando pensando na licença que eu paguei, né? Todo o período que eu estudei. Então, é claro que eu vou jogar o meu preço em cima do projeto, compensando todos esses gastos que eu tenho, né? Então, tenho que competir com alguém que tem tudo pirateado, e é algo bem complicado, assim, quando a gente começa a olhar por esse lado, né? Então, a gente tenta fazer as coisas certas. Claro, eu tenho certeza que Deus vai abençoar, mas tem muito essa dificuldade, principalmente nessa... Não sei as outras áreas, né? Mas na minha área tem muito essa dificuldade. A gente que paga uma licença cara, né? E tem que estar competindo com outros profissionais que acabam pirateando e não gastam nada no programa, então acaba ganhando bem num projeto, ou então ganhando bem num programa de cronogramas, organizações, né? É bem complicado isso aí.
Eu entendo, é o que você falou, é uma dificuldade, e é mesmo. E não somente uma dificuldade financeira, como também entra aí um dilema ético, que você e todo profissional cristão também enfrenta. E é por isso que a gente precisa tanto orar pela vida profissional dos nossos irmãos. Porque a gente sabe que ali no escritório, no ambiente de trabalho, todos os dias são escolhas e dificuldades que vão surgindo e acabam influenciando a forma como nós adoramos ou nos relacionamos com o Senhor. O irmão aqui. Bom dia. Eu queria polemizar um pouco, mas... Polemizar? Poxa, eu estava querendo. Mas eu também não tenho a resposta, mas eu queria só abrir uma reflexão também, porque se a gente for pegar esse texto e esse ensinamento para cumpri-lo, vamos falar, a partir de hoje, nada de pirataria. Qual seria o impacto disso para o mundo? Sim. Porque eu sou professor, por exemplo, tem livro que eu utilizo que custa R$1.000. O meu empregador não me dá esse livro. E eu não tenho condição de comprar tudo que eu preciso usar. Só que no dia a dia a gente tem acesso a cópias, aí você faz isso sem nem perceber, né? E a questão do software, que foi colocado até aqui na revista. Você já pensou se todos os computadores do mundo só usassem os softwares licenciados? Uhum. E aí entra outra questão. O desenvolvimento desses materiais, do conteúdo do livro, do próprio programa, ele, no processo de desenvolvimento desse conhecimento, ele envolveu o financiamento público também. Só que a empresa privada adquiriu esse conhecimento, melhorou aquilo ali, construiu, tem um produto, ela tem direito de ter aquele produto. Mas quando você vai olhar a raiz de tudo aquilo ali, você vai começar a ter uma mistura muito grande de público, privado. Sim. Então, chega numa situação que é complexo, entendeu? Eu não tenho uma resposta. Como eu falei, eu queria polemizar, mas eu não sei também. E o que me preocupa é que, em algumas igrejas, isso é colocado para o público como algo que é totalmente errado e que ninguém tem que consumir. E isso coloca um peso na vida das pessoas e gera sofrimento, que eu também não sei se é o caminho. Como eu não tenho a resposta, eu queria polemizar, mas fica aí a reflexão. Porque como é que a gente vai fazer, entendeu? Aí eu acho que a gente tem que buscar em oração, e a própria material coloca aqui que tem alguns aspectos da legislação que são, não é que é uma brecha. Se isso é uma lei, eu não conheço. Se isso, essa revista está colocando, acredito que é real, né? Se existe essa lei que permite que em algumas circunstâncias essa cópia pode ser utilizada, isso eu não vejo como uma brecha, é a lei. Assim como também a lei diz que um produto pirata não pode ser utilizado para enriquecimento. Isso. Então, isso Parabéns, nos ajudaria também, muito como comunidade cristã e que tem uma ética que está baseada na Bíblia, né? Se a nossa lei dá essa brecha, essa permissão, acho que é um caminho interessante da gente conhecer mais sobre ela. Exato. Obrigado. Veja só, eu acho que a polêmica existe porque nós não temos respostas a algo que nem o nosso governo tem, né? São tantas questões assim jurídicas, ilegais envolvidas, coisas que vão para o Supremo e arrastam-se anos em debates e nós esperamos ainda alguma definição. Mas uma questão que o irmão falou, e aqui, irmãos, não há como a gente estar fora disso, é que a santidade tem um preço. A santidade sempre vai exigir de nós renúncia e, como Paulo falou, né? Acho que em 1 Coríntios 5, ele fala que eu abro mão, eu pago o preço, né? Para que haja, num contexto de harmonia, né? Que ele estava se dirigindo ali à igreja, aos litígios que havia ali na igreja. Então, muitas vezes a gente vai ter que arcar com prejuízo, ficar no prejuízo realmente, mas estar dentro da palavra de Deus. Mas, como eu falei também, vai exigir de nós muita reflexão. E eu creio que isso aqui é um chamado para a gente refletir, não assim um chamado para oferecer para nós todas as respostas, porque a gente vê o quanto isso é difícil. Pastor? Pois não, ouço vozes. Como crentes que nós somos, Sim. eu vejo uma situação interessante, que é um questionamento que nós temos que fazer sobre isso, que é muito difícil mesmo. Qual é a vontade de Deus para o crente? Essa é uma pergunta que eu me faço
diariamente, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? Como é que eu devo andar para agradar o coração dele? E aí, lendo, meditando, vendo, assistindo, ouvindo, a vontade de Deus para todo crente, aquele que realmente é convertido, é a santidade, como o senhor falou aí agora há pouco, é a santidade. E essa santidade, ela realmente é muito difícil, porque ela é um caminhar do dia a dia. E nós vivemos num mundo onde hoje a santidade ela está sendo deteriorada. Deteriorada, porque o mundo ele mostra um outro lado, o lado oposto, que o crente não precisa ser santo. Ele dá um jeito, ele tem um jeitinho também que ele vai saindo pela tangente. E isso é que é perigoso na vida do crente, principalmente essa questão de internet. Então, assim, e outras questões da nossa vida também, do falar, do vestir, de tudo. A santidade que Deus quer de nós é em tudo o nosso proceder na terra. Então, se eu vejo que eu estou cometendo algo errado, usando o meu tempo de má forma, utilizando a internet de uma forma errada, eu já tenho que refletir e perceber, eu não estou cumprindo com a vontade de Deus, que é buscar a santidade. É difícil? É complexo? Por quê? Porque nós somos carnais, somos pecadores, mas não é impossível. Estarmos na luta. Não é impossível estar diariamente lutando contra esse tipo de coisa. Agora, achar um jeitinho, dar desculpa, justificativa, aí sim, aí eu não consigo compreender um crente dando justificativas, sabe, que a gente não vê que não tem nem fundamento para aquela própria justificativa que ele está dando para usar e pecar e burlar as coisas que Deus não quer que você faça. De fato. E aí nós teríamos material para nós pensarmos em muitos aspectos da vida cristã, no que diz respeito à vontade de Deus, no que diz respeito à santidade, tudo isso dentro da esfera da ética que nós estamos estudando, né? Mas nós precisamos entender que a nossa ética não é uma ética humana, é uma ética cristã. E a Bíblia tem valores éticos que expressam a vontade de Deus. E tão importante isso que a irmã falou, porque muitas pessoas se questionam qual a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia tem uma resposta que vale para todas as esferas da vida. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, para tudo, você é jogador de futebol, será que essa é a vontade de Deus? Se você glorificar a Deus na sua profissão, você era um advogado ou um policial, né? Duas profissões assim, eticamente difíceis, né? E a gente sabe, se for para a glória de Deus, seja policial, seja advogado e vá em frente, né? Pastor, Oi. só fechando esse tópico aqui agora, Quem está falando? eu Levanta aqui, a mão. pastor, Tá, aqui. aqui. Uhum. Gostaria até de dar uma sugestão, não sei se é possível, mas a gente conversando aqui, como as nossas revistas, elas não foram suficientes para todo mundo, nós estávamos pensando em fazer cópias. Mas diante disso, a gente está vendo que não vai ficar muito bem, muito legal. Será que não tinha como pedir, e já foi pedido lá na editora, e eles não têm revista, e eles não vão mais publicar a revista por enquanto. Será que não era interessante a gente pedir, então, autorização à editora para nós fazermos cópias da nossa revista, para a gente não infringir esse que estamos estudando? Sabe por que esgotou a revista lá na casa editora? Porque nós pedimos tudo. Varremos o depósito deles. Então, vamos pedir autorização para fazer cópias. É interessante, a gente até pode fazer isso. Mas enquanto não temos autorização, quem está sem revista, visita a casa de alguém que tenha revista e entre um golinho de café e um beliscado lá no pãozinho de queijo, você vai estudando ali a revista, né? Irmãos, vamos Hein, pastor? aqui. Pastor? Oi. Só um minutinho. Só voltando na revista. Quem que está falando? Está aqui. É porque deu ali o reflexo da... Só falando Sim. da revista. Como a revista acabou, eu fui lá e tirei cópia. Foi? Mas eu tirei para a glória de Deus. Eu não foi. Eu fiz para a glória de Deus. Eu pequei para a glória de Deus. Quanto maior o pecado, maior a graça, né, irmã? Então, arrependa-se do seu mal.
Ok, depois da risada, vamos aqui pensar. Vamos aqui, ó. Terceiro ponto da revista. Vamos lá, irmãos, correndo aqui, porque temos aí pouco tempo lá. Vamos falar sobre o descontrole das horas, que é, sim, um problema espiritual, é um problema que tem que ser resolvido de acordo com a ética bíblica. Este assunto deve ser estudado dentro de um contexto maior que nós chamamos de mordomia. Já ouviu falar sobre isso, né? A questão é que geralmente a gente trata de mordomia, ou a gente pensa em mordomia cristã, apenas no que diz respeito a finanças ou ao uso de nossos bens. Irmãos, está errado. Tudo na nossa vida tem que ser estudado, abordado, dentro do princípio de que tudo, na verdade, pertence ao Senhor. Alguém aqui tem esse problema de falta de controle nas mídias sociais? Não precisa responder, né? Porque vai se expor, e quem tem esse problema, logicamente, vai saber. Mas por que ele acontece? Irmãos, pela facilidade com que a internet nos atrai, nos cativa. Sempre tem um WhatsApp para responder. Sempre tem uma notícia para a gente ler. Sempre tem uma promoção que vale a pena a gente entrar e ver se realmente vale a pena. Sempre tem alguma coisinha ali para nos atrair. E aí, nesses últimos tempos, alguém ainda teve a infeliz ideia de colocar lá no Instagram aqueles Reels, né? Aqueles videozinhos lá de 12 segundos que são demonicamente interessantes. Aqueles vídeos de 5 minutos, 7 minutos, ninguém aguenta, mas aquelas coisinhas lá, engraçadinha, bonitinha, uma mensagenzinha de 12, 15 segundos, gente, aquilo ali atrai, e aí de repente, nós olhamos o relógio e estamos ali 40 minutos, 1h30, que não parece nada, tudo passa assim, tão rapidamente, e uma coisa vai chamando a atenção para outra, nós acabamos ali ficando presos por causa disso. Bom, eu queria adentrar mais aqui neste assunto, nós não temos tempo, mas nem por isso eu quero deixar de mostrar para vocês alguns passos para a mudança. E eu coloquei aqui 3 passos, depois você pode acrescentar e colocar outros, mas eu coloquei aqui o princípio da conveniência. Ajuda-nos a mudar essa falha da nossa vida. 1 Coríntios capítulo 3, o capítulo 6, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas, e depois ele fala, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tá? Não existe nada demais em ler as notícias do momento, em assistir os Reels, ou seja lá o que for, mas assim eu tenho que ter a certeza de que aquilo não vai trazer prejuízos para mim. Segundo, princípio da disciplina. Eu até anotei aqui o texto de 1 Coríntios 9, né, quando Paulo fala sobre todo atleta, em tudo se domina, e aí ele fala sobre o seu ministério, a importância da disciplina no desenvolvimento do seu ministério. E nas mídias sociais, nós também. Nós não precisamos publicar todas as fotos da nossa viagem. Nós não precisamos publicar fotos de todos os amigos que nós encontramos, todas as comidas que comemos, todos os carros que compramos, isso ou aquilo. Nós precisamos ter controle, nem assistir todos os rios, né, que aparecem por ali. Autocontrole, domínio próprio. E em terceiro lugar, o princípio da diversidade. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo. E, gente, é tão bom você colocar assim o celular de lado
e sair para o quintal da sua casa e dar uma respirada, uma aliviada, abrir o portão, pôr a mão ali no bolso, olhar o movimento das esquinas, do carro que vem, do carro que passa. Gente, deixar um pouquinho isso de lado, procurar atividades diversas, né? Coisas assim, diferentes. Eu e a Selma lá em Jales estávamos na academia, né? E a gente ficava lá observando o pessoal. Fazia lá o exercício, eram 3 séries de 12, né? Fazia uma série, isso levava 1 minuto. Aí a pessoa pegava o celular e ficava 5 minutos. Aí não dá, né? E você lá esperando a boa vontade do cara terminar para ocupar o lugar dele. Então, quantas pessoas então fazem isso? Afasta um pouco. Então, é o princípio da conveniência, da disciplina e diversidade. Faça coisas diferentes na sua vida. Não fica somente envolvido com aquilo ali. Rogério pediu a palavra e depois a gente vai aqui para a última parte, tá? Pastor, o mundo jaz no maligno o tempo todo e todas as épocas, né? Eu lembro quando ainda há muita pessoa viciada em cigarro e tomar uma cachaça, né? E as empresas, elas separavam um espaço para o cara fumar, para ele não fumar no setor, mas sabia que era uma necessidade, era um vício. E aí separou um lugar para a pessoa fumar. E nas Alto Latina, eu lembro que os caras liberavam a cachaçinha na hora do almoço para os funcionários. Porque se não liberasse, eles iam lá para as grades na hora do almoço e perdia muito tempo, porque tinha os caras que vendiam do outro lado da rua, né? Então, vícios assim que tiram, né? E prejudicam a saúde. E aí, todos os vícios que a gente vê assim, acaba acabando com a saúde do ser humano. E hoje as redes sociais acabam com a nossa saúde neurológica, né? Visual, e traz um prejuízo, tem trazido um prejuízo muito grande para o ser humano. O que será, quando acabar as redes sociais, o diabo com certeza vai preparar outros ataques, e a gente vai estar discutindo aqui na igreja. E essa parte do tempo é uma coisa que tem acabado muito com a gente mesmo. Eu, particularmente, confesso que, às vezes, a gente... às vezes, não. O dia inteiro a gente se envolve com redes sociais, com internet, com tudo isso, porque o nosso trabalho... A desculpa é porque o nosso trabalho exige, mas a gente gasta muito, muito tempo roubando a empresa, roubando a nossa vida espiritual. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ler essa revista e quantos tiveram a oportunidade de ficar na rede social. Então, a gente acaba roubando demais o nosso tempo e nós estamos acabando com a nossa saúde. E não importa a idade. Eu estou assim, eu estou me achando... eu acho que eu vou precisar procurar um psicólogo, porque eu estou me achando novo para ser velho, e estou velho para ser novo. Então, eu estou com esse conflito, né? E tudo isso, independente da idade, a gente quer ser jovenzinho e acha que a rede social... Sou eu. É que o jovem... Como é que está a minha situação? Não, Pode procurar o aconselhamento bíblico. Né? Vou procurar, pastor. Isso se chama crise de meia-idade. Deixa eu dizer aqui... aliás, toda escola dominical surge aqui um tema que eu falo, cara, isso aqui é importante, eu preciso anotar para depois a gente estudar. Meia-idade é um dos temas mais interessantes para a gente debater e vamos organizar uma sala de bate-papo aqui, porque é período de transição, então toda transição é terrível. Deixa eu te dizer, Rogério, a internet não vai ter fim, tecnologia sempre é para frente, não é para trás. Mas, assim, você tocou num tema bastante interessante. Depois que terminar a escola dominical, vou te dar um beijo na testa, porque a questão do vício, viu? A questão do vício.
existem estudos, vocês podem procurar na internet, que a dependência da tecnologia, especialmente das mídias sociais, produzem no cérebro os mesmos efeitos que a dependência do cigarro, da cocaína e de qualquer outro tipo de droga. Gente, isso é espantoso. E pesquisa que você vai encontrar. Inclusive, surgiu aí, né, um novo termo na língua portuguesa, que é nomofobia. Né? Nomofobia é o medo pavoroso de não ter acesso às mídias sociais. Né? É o medo de ficar sem internet. Em outra acepção, é a dependência da internet, né? É o vício dela. Vamos lá, a última parte da revista, eu já veio avisar que ali já está terminando. A última parte fala de relacionamentos menosprezados. Deixa eu só dizer aqui duas coisas em relação a esse ponto. Primeiro, você já deve ter ouvido aquela frase, né? É bem famosa, que diz assim, que a internet aproxima os que estão longe, mas ao mesmo tempo separa ou afasta os que estão perto. Procurar o colega da infância, o melhor amigo da época de escola, o primeiro namorado ou a primeira namorada. Quem nunca fez isso? Né? E aí, de repente, você tem algumas surpresas, você descobre aquele coleguinha de infância, aquele primo perdido, que você nem lembrava mais a fisionomia dele, morando lá não sei aonde, e isso é bom. Mas, às vezes, também afasta relacionamentos. E aí chega ao cúmulo da mãe lá na cozinha, mandar uma mensagem de WhatsApp para o filho que está lá no quarto, vir para a cozinha, sentar-se à mesa, está na hora de almoçar. Né? Então, algumas coisas têm acontecido e atrapalhado os relacionamentos. Impacta o relacionamento, e nós falamos sobre isso lá no início da lição. A outra questão abordada aqui nesse quarto ponto da lição é em relação, irmãos, a oportunidades que a internet proporciona para relacionamentos não tão saudáveis, ou especialmente relacionamentos que desembocam no caminho da traição. E pode entender, pastor há tantos anos, conselheiro já há algum tempo, a dor que o adultério virtual causa no coração do cônjuge ferido é tão intensa e é tão real quanto o adultério físico. Pode ter certeza. O adultério virtual é tão danoso quanto o adultério carnal praticado efetivamente ali. Procura ler aqui o desenvolvimento dessa última parte, e aí eu creio que você vai ter uma compreensão melhor disso aqui. A conclusão fala: não permita que a internet atrapalhe a sua comunhão com Deus. Se isso já está acontecendo, peça perdão a Deus e tenha atitudes práticas para mudar o seu proceder. Esses dias atrás, só para a gente terminar aqui, um pastor estava falando acerca de um membro da sua igreja. E o comentário desse pastor foi o seguinte: pastor Nilton, eu tenho um rapaz lá na minha igreja, o cara está em tudo quanto é sala de bate-papo. E ele defende o presbiterianismo, ele defende a teologia reformada, ele está sempre assim ativo nas redes sociais, mas coitado, na igreja é um coitadinho. Sabe aquele membro que entra mudo, sai calado, não ajuda em nada, não faz nada? Aí ele usou a seguinte expressão, achei muito interessante. Leão da internet, ovelhinha na igreja. Ovelhinha muda na igreja. Poxa, dois mundos diferentes, né? E eu quero, meu irmão, que você seja ativo em dois mundos, que na verdade é o mesmo e o único mundo. Seja ativo nas redes sociais, mostrando e apresentando aquilo que é bom, mas não seja ativo só lá, seja também ativo aqui,
procure irmãos, encontre irmãos, ajude aqueles que estão no ministério, faça tudo isso para a glória de Deus.